Abra a sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5, Lucas 5 e 11, um versículo apenas. Quem encontrou, diga amém. Lucas 5 e 11. E levando eles os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Te louvamos, Senhor, por tua palavra. Abrimos o nosso coração para que o Senhor fale conosco, ministre sobre nós, nos leve ao centro da vontade do Senhor e cumpra em nós o teu querer, cada promessa que o Senhor tem nos feito. Nós oramos, declaramos tua soberania, tua grandeza, teu poder, tua majestade. No nome de Jesus oramos e todos digam amém. Eu quero falar nessa noite sobre o tema mudando o padrão. E por que eu escolhi isto? Porque creio que é tempo de mudança. É tempo de mudar o status, mudar o padrão. Diga amém. Depois de uma noite pescando sem sucesso, Pedro está lavando as redes. O sentimento que tem é de frustração. O que é frustração? Estado emocional de uma pessoa que não alcançou a expectativa. Resultado de expectativas não alcançadas. No momento de frustração, Jesus chega. Obrigado, pastor. Num momento de frustração, Jesus chega. Pedro empresta o barco para ser púlpito na pregação que Jesus faria. Jesus está falando com o povo e Pedro está ouvindo. No final, quando parece que tudo nada tem a ver com Pedro, Jesus dirige a Pedro uma palavra. E a gente lê no versículo 4 do capítulo 5 de Lucas. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Pedro crê, mesmo que isso contrarie a sua realidade. A realidade de Pedro é: a maré não está para peixe. Hoje não é dia de pescar. Mas mesmo assim, Pedro crê naquilo que Jesus fala. A segunda coisa, Pedro obedece, mesmo que não pareça ter sentido. Porque para ele, a hora não era adequada. Ele já estava cansado. E quem está cansado não rende muito. Mesmo sem fazer sentido, Pedro obedece. Não faz sentido mesmo. Ora, Pedro é experimentado, tem a expertise. Pedro sabe como pescar, é o seu ofício, enquanto o de Jesus era ser carpinteiro. Quer dizer, como eu, pescador, vou parar para ouvir um carpinteiro? Verdade, Jesus não era pescador, não era. Aquela hora não era hora para pescar. O lugar para onde Jesus envia também não é o lugar para pescar. E mais do que isso, Jesus era carpinteiro, não pescador. Só que quando a gente olha para esse texto
e vê uma palavra que é determinante da parte de Jesus, nós precisamos saber que Jesus não era pescador, mas ele era aquele que havia criado o mar da Galileia e os peixes que lá estavam. A nossa mente às vezes não compreende a grandeza de Deus. Às vezes nós somos confrontados com aquilo que Deus é, sua soberania, seu poder. Glória a Deus que você está aqui na mais de Cristo. Não coloque Deus dentro de uma caixinha de sapato. Não limite o caráter de Deus ou quem Deus é. Não, ao invés disso, creia naquilo que Ele está falando e obedeça a sua voz, porque este é o segredo para alcançar grandes resultados. O milagre é tão grande que surpreende Pedro e todos que com ele estavam. Agora, o mais incrível é, depois que tudo acontece, no final de tudo isso, Jesus chama Simão, Jesus chama o Pedro para segui-lo. É aqui que o status de Pedro muda. É aqui que o padrão da sua história muda, o patamar muda. É aqui. E eu quero lhe chamar a atenção, como é que algo pode mudar na sua vida, como é que você pode mudar o padrão, você pode mudar o que está vivendo. E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é: quebre o ciclo do sofrimento. Quebre o ciclo do sofrimento. Essa história de eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivo assim, eu vou morrer assim, acabe com o ciclo do sofrimento. Quebre este mal, quebre este ciclo da sua vida. Nós sabemos, Pedro tinha um temperamento forte, era sanguíneo, daquele que quando está chateado todo mundo percebe por causa do comportamento. Esse era Pedro, aquele que não leva nada para casa, que quer resolver tudo na hora, gritando, esperneando, dizendo é do meu jeito. Esse era Pedro. E quando eu olho para o texto bíblico e vejo Pedro lavando as redes conformado, emprestando o barco para Jesus subir na proa e fazer do barco um púlpito, eu acabo chegando a uma conclusão. Pedro costumeiramente já havia vivido muitas vezes esta realidade, a realidade de trabalhar e quando fecha a equação, a contabilidade, a conta é negativa. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Ele já está lavando a rede conformado. Quer saber, hoje não deu certo mesmo? Não é todo dia que dá certo mesmo? Hoje não deu. Fazer o quê? Mais um dia. Está lavando as redes? Ah, quer usar o barco? Põe aí para usar o barco. Vai. Já está acostumado já a perder. As coisas se precipitarem. Veja se não é assim. Na limitação da frustração, a tendência é desistir de tudo, é abandonar o barco, é sumir do mapa, é fugir. E é interessante uma coisa, porque estava eu olhando para esse texto bíblico,
do versículo 1 até o versículo 11 do capítulo 5 de Lucas. E de repente veio à minha mente, e se eu tirasse Jesus dessa história? E aí, para tanto, eu quero que você pense em 2 versículos aqui, o versículo 2 e o versículo 11. Olha o que diz o versículo 2: e viu estar 2 barcos junto ao lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Agora vamos pular para o final da história, para o último versículo. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo. O começo é triste, o final terrível. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo. Se Jesus não está na história de Pedro, já era. O começo e o final da história é igual para todo mundo. Mas a experiência com Jesus muda tudo. Eu vou repetir, o começo e o final da história é igual para todo mundo. Mas a experiência com Jesus no meio muda tudo. Muda tudo. No começo da história, eles estão frustrados, lavando as redes. No final da história, eles deixam tudo. Mas no meio da história está Jesus. Está o Mestre. Sem Jesus, escute o que eu vou falar. Não importa como você começou. Não importa qual é o começo da sua história. O que você tem que levar em conta é que sem Jesus você vai terminar mal. Mas se Jesus entrar na sua história hoje, o seu final será feliz. Glória a Deus pelos versículos 3 a 10. Glória a Deus que Jesus chega no lago de Genezaré, no mar da Galileia. Glória a Deus por causa dos versículos de 3 a 10. Glória a Deus pela mais de Cristo que prega o Evangelho. Glória a Deus que você ousou entrar por essas portas. Glória a Deus que você ligou aí e disse: eu vou assistir a palavra nessa noite. Glória a Deus. Talvez você esteja aqui vivendo o versículo 2, lavando as redes, depois de não pegar nada a noite toda, depois de contabilizar só a derrota, depois de perceber que muito fez, pouco ganhou, pouco alcançou. Talvez você esteja vivendo o versículo 2, mas eu tenho certeza que os versículos 3 a 10 vão começar a acontecer na sua vida a partir de hoje. Você entrou aqui, você está assistindo essa transmissão, vai começar a acontecer algo novo. Jesus chegou para mudar o seu final. Então, quebre o ciclo do sofrimento. Tem gente que já se acomodou. Tem gente que já aceitou. Tem gente que já deu um jeitinho. Tem gente que já está agarrado com a derrota. Você conversa com ele, é a mesma história de 1987. 1992. 2003, 2012, a mesma ladainha, a mesma coiseira. Meu irmão, como é que você está? Se não fosse o Collor ter trancado as poupanças, meu irmão, estou falando porque nesses dias eu ouvi isso, irmão. Olha, vou dizer uma coisa, se Collor não tivesse feito aquilo, eu estava nadando de braçada. Puxa, cara.
pastor, se não fosse aquela geringonça da minha sogra. Esquece, irmã, esquece a sogra. Pastor, olha, eu até queria assim, sabe, mas o meu patrão pensa no endemoninhado. O cara sempre tem desculpa para dar de uma coisa, para ser derrotado, parece que gosta. Aliás, o pessimismo é uma coisa contagiante, já percebeu? É contagiante. E parece que tem gente que ama isso, ama. Se você conta uma derrota, cara, estou com uma dor de cabeça, ele fala, rapaz, tive 2 infartos. Aí ele, para não ficar para trás, ele fala, eu tive câncer no cérebro. Rapaz, o cara sempre tem um negócio, cara, para contar que está ruim, que está pior que você. Ei, quebre o ciclo do sofrimento. Comece a andar com gente que tem mais fé do que você. Porque não dá. Realmente não dá. Tá vendo? Não dá para andar mais com você. Mas por quê? Porque eu quero andar em outro time, pô. Eu vou contar uma derrota minha para vocês. Eu era vascaíno. Daí eu virei flamenguista. Estou brincando, nunca fui vascaíno nem flamenguista, sou gremista. Mas eu só estou querendo brincar. Você escolhe que time que você vai estar, que você vai torcer, que você vai andar. Nada contra o Vasco, porque olha, time de futebol é assim, num ano perde, no outro ganha, no outro é mais ou menos, ele nunca sabe. Pastor Fabrício vai ter que orar muito. Eu já falei para ele, 21 dias no monte orando para ver se Deus dá um jeito. E quando um presidente lá, que disse que era meio atravessado, morreu, aí o pastor Fabrício falou, agora vai para frente, tu vai ver, porque agora só tem nome de Deus lá, e até agora. Mas você entendeu? Tem gente que está agarrado com coisa, sabe, é que eu tenho tanta dó, pastor, eu estou ajudando quem? Aquele irmão, aí você olha aquele irmão bem pessimista já, aquele que é para lascar, está ajudando ele, mas acaba se enterrando junto. Começa a pensar igual. Ei, quebre esse padrão. Quebre o ciclo do sofrimento. Calma aí. E tem até crente que usa a teologia para dizer, não, mas no mundo tereis aflição. Pastor que nunca leu isso. Claro que eu li, eu sei. Mas o Senhor o livra de todas. Continua o texto, crente. Pastor, e aqueles que estão sendo perseguidos? Eu estou no Brasil, tenho direito, tenho lei a meu favor. Aí eu vou, não, porque agora a gente vai ter que sofrer, todo mundo caladinho. Irmão, se você quiser, tudo bem. Eu não, eu vou abrir a boca e vou falar. Esse país aqui é um país cristão. E nós vamos fazer a diferença, vamos quebrar esse ciclo, sabe? Porque olha, sabe, Deus está provando, tudo é Deus provando, irmão. Tudo é culpa do diabo, irmão. Assume uma postura de quebrar esse ciclo do sofrimento e comece a viver algo novo na sua existência, na sua vida. Oh, meu Deus. A segunda coisa que eu quero que você entenda, para haver mudança de padrão, é compreender que o padrão de Deus é o sobrenatural. Diga, o padrão de Deus é o sobrenatural. O padrão dos homens sempre será menor do que o padrão de Deus. Você pode estar feliz com 5 pães e 2 peixinhos, mas Deus tem 12 cestos cheios, depois de usar o que você tem para alimentar mais de 5.000 homens. Você pode estar feliz com um milagre, mas entenda, Deus quer que você seja um agente de milagres. Você pode estar feliz porque conseguiu ter um copo d'água, mas não esqueça
que o que Deus quer fazer em você é que rios de águas vivas fluam do seu interior. O que Deus quer para você está no campo do sobrenatural. Humanamente é incompreensível. Eu só preciso crer e obedecer. Pedro estava feliz com a grande pesca, mas ele descobriu que maior do que aquele milagre era Jesus. Maior do que tudo é Jesus. A criação, as criaturas sempre serão inferiores àquele que as criou. O padrão de Deus é o sobrenatural. Diga, o padrão de Deus é o sobrenatural. Lucas capítulo 5, versículo 10, a parte B e versículo 11. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando eles os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Quando a pesca aconteceu, Pedro precisou compartilhar. O milagre não foi só para ele, o milagre foi para todos. Entenda isso. Tudo o que Deus fizer na sua vida, se você aprender a compartilhar, você vai alcançar o padrão do sobrenatural, o padrão de Deus. Você vai sair dessa mesquinharia, desse negocinho, desse campo terreno passageiro, da contenda, da concorrência, das coiseiras. Você vai sair desse negócio, do diz-que, do mimimi, do sofrimento. Você vai sair daqui e você vai começar a enxergar pelos olhos da fé, com os olhos de Deus. Você vai enxergar as coisas como Deus enxerga, e é aí que a coisa muda. O padrão de Deus é o sobrenatural. Agora não se trata mais das coisas passageiras, mas das coisas que são eternas. Não se trata de ajuntar tesouros na terra, se trata de ajuntar tesouros no céu. Não se trata de coisas, se trata de pessoas. O objetivo de Pedro era ter resultado financeiro, mas Deus muda o padrão, o status, a coisa de Pedro para pessoas. Você não vai pescar mais peixe, você vai ser pescador de homens. Que coisa linda. Deus está propondo uma mudança de padrão, e Deus sempre vai fazer isso. E sabe por quê? Porque escute, não dá para conciliar, essa mentalidade humana, limitada, pequena, com a mentalidade de Deus. Não dá para crer em Deus, na palavra de Deus, e também em tantas coisas que estão por aí. Não dá para estar na igreja domingo e aí na segunda ir lá consultar os espíritos, porque imagine, eu sou de Deus, mas tem que estar de bem com tudo. Não dá. Você tem que tomar uma decisão. Ok? Você tem que tomar uma decisão. O padrão de Deus é o sobrenatural. Então se entregue tudo para Ele. Esse estilo de vida vai mudar. Esse jeito de ser vai mudar. Essa característica de gente medíocre vai mudar. Essa coisa de pessimismo que domina você e que te faz mal, isso vai acabar, vai morrer. Sabe por quê?
agora, hoje, vai começar um tempo novo na sua vida, e é tempo de viver o sobrenatural. Aleluia! E eu quero concluir dizendo: Deus propõe, mas a decisão é sua. Deus propõe, a decisão é sua. Está aqui, ó. Tem propostas de Deus para viver num comportamento sadio, para viver bem consigo mesmo, com os outros, para se relacionar com Ele. Está tudo aqui. Ele propõe, mas a decisão é sua. Diga: Deus propõe, a decisão é minha. Depois da maior frustração, acontece o maior sucesso, a maior pescaria. Depois da maior tribulação, vem a maior prosperidade. Olha como a chave vira. Mas depois de viver um milagre extraordinário, depois de alcançar um grande resultado, depois de um objetivo ser alcançado, eles deixam tudo. Versículo 11: e levando eles os barcos para a terra, deixaram tudo. É o final de todo mundo que passa e cede a uma frustração. Mas quando Jesus entra, a frustração acaba, o milagre acontece, e depois você descobre que tudo sem Jesus não é nada. Então você deixa tudo por amor a Cristo. Eles deixaram tudo e o seguiram. A maior pescaria que Pedro e os demais haviam feito em toda a vida foi essa. Essa foi a maior pescaria. Mas ao mesmo tempo que eles têm o maior sucesso, eles também recebem o chamado de Cristo e eles deixam tudo. Jesus está chamando esses homens para um estilo de vida diferente, para um outro padrão de existência. Em outras palavras, ele está dizendo: a partir de hoje, vocês não serão os que recebem milagres, vocês serão os que geram milagres. Olha como é diferente. Ou você é aquele que depende que um milagre aconteça, ou você é aquele que quando coloca os pés, as coisas mudam. É você que determina quem você quer ser. Quando a prioridade muda, o estilo de vida muda. Talvez você tenha entrado aqui no versículo 2, talvez você tenha entrado aqui, está lavando as redes, está desistindo. Mas o mestre me enviou como um porta-voz para dizer: hoje começa uma coisa diferente na sua história. Oh meu Deus! Eu sei, tem gente que recebe o milagre e não se dá conta de que mais importante que o milagre é quem fez o milagre. E aí a pessoa se agarra ao que recebeu de Deus e faz do que recebeu de Deus, Deus. Condiciona ser de Deus enquanto tiver aquilo. Só que todas as coisas são passageiras. Debaixo do sol, tudo é temporal. Tem dia para começar, dia para terminar. Você não vai ficar para semente. Pastor, vai viver até os 100 anos. Só não se olha no espelho. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Jamais esqueça. Por maior que seja o milagre, maior ainda do que o milagre é Ele. Ele é maior. Ele é maior, Ele é maior,
Ele é maior. Então abra mão das coisas, mas não abra mão de Deus. Nenhuma bênção é maior do que o abençoador. Nenhuma riqueza tem maior valor do que a presença de Cristo. Não tem. Mude a sua prioridade e entenda, a decisão é sua. Diga, a decisão é minha. Deus está esperando você tomar uma decisão. Deus está esperando você tomar uma decisão. Eu já contei para vocês do dia que eu recebi uma oferta. Um irmão me deu uma oferta. Era um bolo de dinheiro. Eu ia casar. Eu trabalhava no ministério de forma voluntária. Eu ia casar, não tinha dinheiro para casar. Tinha que pagar uma série de coisas, não tinha recurso nenhum. E quando ele me deu aquela oferta, disse, olha, eu senti no coração de te dar essa oferta. Ele me deu, eu coloquei assim, colocou assim no blazer, eu coloquei a mão. Eu me emocionei, eu disse, é de Deus isso aqui. Glória a Deus, é para mim isso aqui. Vou pagar meu casamento com isso, porque eu sabia que aquela pessoa era uma pessoa muito rica. Na verdade, eu até orei para Deus, não ele, mas que Deus trouxesse um valor, porque eu precisava naqueles dias. Aí eu coloquei a mão assim, olhei para o lado, estava o pastor Osni, um missionário na África, com as duas mãos erguidas. A mão dele é grande, que envolve a tua cabeça toda. Aí quando eu olhei para ele, já virei o olho para o outro lado, porque é missionário. Deus vai falar alguma coisa comigo. Dito e feito, Deus disse, pega essa oferta e entrega para ele, porque é dele. Aí eu comecei, não é Deus, isso é minha carne. Eu podia ter ficado com aquele milagre, era a resposta de Deus para mim. Entrega, não entrega, entrega, não entrega. Quase que eu fiz. Unidunité. Rapaz, eu fiquei intrigado com aquilo. Entrega, entrega, entrega. Eu não tive paz enquanto não entregava. E até fiquei pensando, quer ver que esse cara viu o irmão me dando e ele está orando? Aí eu fui, tudo bem, missionário? Pá, dei na mão dele e voltei para o lugar que eu estava. Voltei sem dinheiro nenhum para Santa Catarina, com todos os desafios. Pensa na luta. Pois bem, pensa no meu casamento. Eu fui surpreendido no meu casamento, sabe por quê? Um dos padrinhos era o guarda da igreja, que quando eu ia orar, ele orava comigo de madrugada. Ele trabalhava na igreja, era padrinho. Ele não tinha como comprar um terno, eu fui e comprei o terno para ele. Começou a aparecer recurso. Júnior, tá onde? Rapaz, tu vai casar, né? Eu tenho um presente para te dar, mas é em dinheiro. Começou a vir. E eu pensei, não vou ganhar presente nenhum, vou ganhar dinheiro, vou pagar a festa, e acabou por aqui. Quando chegou no dia do casamento, era a gente trazendo presente que nem convidado tinha sido. Eu não escolhi padrinho rico para me dar presente bom. Eu escolhi padrinho que eu tinha afinidade, sabe, que eu sentia que tinha amor por mim, eu tinha por ele. Foi assim que eu escolhi. Foi assim que eu escolhi. Aí começou a chegar presente. Era micro-ondas, 1, 2, forno elétrico, 1, 2, 3. Meu irmão começou a chegar e era coisa entrando. E eu dizia, meu Deus, o que eu vou fazer com isso tudo? Isso aqui eu tive que fazer. Dê presente para outros. Deus me abençoou tanto que eu tive que compartilhar. É quando você deixa de ser alguém que precisa de um milagre para ser um agente de milagres. E quando você é um agente de milagre, milagre se torna parte do seu cotidiano. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Hoje eu estava vindo pela manhã para cá e eu me lembrei de um irmão, dono de uma loja de calçados lá em Joinville. Eu havia começado a igreja aqui e eu tinha uma pendência para resolver em Joinville no banco. E eu tinha que fechar a conta lá, era a agência que eu tinha, era no Unibanco, e eu fui lá e eu pensei, eu não tinha dinheiro para voltar, mas eu sabia que alguma coisa ia ter no banco. E eu fui. Quando eu cheguei no banco,
A gerente olhou para mim e falou: olha, mas só que para fechar a tua conta tem que pagar isso aqui, pagar isso aqui, pagar isso aqui, tal, que são alguns débitos que tem, e papapá. Tá, quanto ficou? Ela olhou para mim: ficou aqui 10 e pouco. Ela me deu aquilo, fechei. Pensa no desânimo, saí de dentro da agência, andando pelo centro de Joinville, assim, quase que chutando latim, dizendo: misericórdia, papai, o que é isso? Aleluia. Aí eu estou andando. Quando eu estou andando, eu passo na frente da José Calçados. O Jefferson, pensa num moço abençoado, querido. Eu oro por ele até hoje. Deus me deu um amor por ele por causa disso. Quando estou passando, ele olha lá de dentro e diz: meu Deus, Júnior Batista. Oh, querido. E aí a gente se abraçou e tal. Vem cá, vem orar por mim aqui. E eu entrei na sala dele, começamos a conversar e tal. Ele começou a contar para mim. De repente ele parou e disse: pois é. Fala, Jefferson. Pois é. Ficou meio sem graça, aí soltou. É que essa noite eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava te dando uma oferta. Deus tinha mandado eu te dar R$1.000. Aí eu acordei e orei: Senhor, isso pode ser só um sonho, mas se é para acontecer isso, coisa que é impossível, o Júnior não mora mais aqui. Se é para acontecer isso, o Júnior vai me visitar hoje. Eu sei que, né? Eu logo pensei: por que Deus não falou logo para dar 100 mil? Porque ele podia. Rapaz, quando ele falou isso, eu olhei para ele. Aí eu sei que tu não precisa. E eu, pensa na luta. Ele: você quer em cheque ou quer em dinheiro? Eu olhei para ele sem, fiquei bobo, boquiaberto. Mas hoje pela manhã eu lembrei mais uma vez disso. Quando você deixa tudo para o seguir, Ele vai fazer de tudo por você. Fique de pé.